E aí pessoal, eu sou o professor Rafael De Lázari e vamos continuar tratando aqui da nossa disciplina de Direito Constitucional. Estamos aqui relativamente numa tarefa hercúlea, né? Desenvolvendo a ciência constitucional da melhor maneira possível, tentando trazer o máximo de informações, tentando conciliar essas informações técnico-jurídicas com dicas para concursos públicos e mesmo dicas para você estudar a sua preparação cotidiana. Você não pode nunca deixar de ter uma vida social, você não pode deixar de praticar exercícios físicos, ok? Então, procure, eu reforço isso, tá bom, pessoal? Atrele a sua vida de estudo, o seu conhecimento técnico-jurídico necessário a uma vida social, a uma vida pessoal. Nunca deixe de sair, nunca deixe de namorar, quem gosta de tocar com banda, quem gosta de jogar futebol, mantenha sempre a sua vida social, tá bom? A cabeça tem que estar saudável, tem que estar preparada, digamos assim, da mesma maneira que o corpo. Se o corpo não vai bem, a cabeça não vai bem. Se a cabeça não vai bem, o corpo também acaba não indo bem, ok? Reforço mais uma vez, se você estiver precisando aí de um livro para você estudar Direito Constitucional, eu recomendo modestamente, obviamente, o meu Manual de Direito Constitucional. Estou utilizando a base para as nossas aulas do nosso Manual de Direito Constitucional. Se você tiver interesse, fico inteiramente à disposição também nas minhas redes sociais, ok? Eu estou no Instagram, muito embora eu não seja exatamente ativo no Instagram, me procura lá que você vai achar. E também estou no Facebook, você pode me adicionar como Rafael De Lázari. Às vezes, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, eu posso demorar um pouquinho para responder. Eu tenho tanto o perfil pessoal como o perfil profissional. O perfil pessoal, salvo engano, está cheio, mas o perfil profissional está lá. Mas você pode mandar mensagem por lá também. Professor, estou com uma dúvida, não entendi direito tal coisa que você falou. Fica à disposição, tá? Eu sempre tento atender os meus alunos. Hora demora um pouquinho, hora demora um pouco mais, mas eu sempre respondo. Eu nunca quero deixar os meus alunos sem respostas, ok, pessoal? Fico inteiramente à disposição de vocês. Também você não é obrigado a comprar o meu livro, fique bem claro, tá? Eu recomendo, sugiro que você compre se você tiver interesse. Se tiver o seu doutrinador de preferência, fique absolutamente à vontade. Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar a respeito de funções essenciais à justiça. Primeira pergunta que você pode fazer para mim é a seguinte: professor, função essencial à justiça integra a estrutura da organização dos poderes? Integra a estrutura do poder judiciário? A resposta que eu falo é não. Significa o seguinte, ó, função essencial à justiça, muito embora esteja junto com o poder judiciário, não é uma parte integrante do poder judiciário e, portanto, não é poder de república. Dentro da função essencial à justiça, nós estamos trabalhando com o Ministério Público, com as advocacias públicas, estamos trabalhando com a Defensoria Pública e com a advocacia privada, né? Eu gostaria, nessa nossa aula, de dar um pouco de foco para vocês a respeito do MP e da Defensoria Pública. Não estou dizendo que as outras instituições não têm importância, não. Estou dizendo que, em termos quantitativos, é maior a incidência de perguntas a respeito do MP e da Defensoria Pública, ok, pessoal? Mas as funções essenciais da Justiça não integram o Poder Judiciário e também, por consequência, não integram a organização dos poderes. Rafael, se não integra o Poder Judiciário, se não integra a organização dos poderes, por que chama função essencial à Justiça? A resposta é simples. Para você conceituar no seu caderno ou no seu notebook, você pode colocar que a função essencial à Justiça é o conjunto de órgãos e agentes. As funções essenciais da justiça nada mais são do que o conjunto de órgãos, agentes, destinados a instrumentalizar o poder judiciário. Destinados a instrumentalizar o poder judiciário. Meus amigos, o que eu estou querendo dizer com isso? O poder judiciário ele é importante? É importante. A figura da autoridade judicial é importante? É importante. Pessoal, se você não tiver órgãos auxiliares que ajudem a movimentar todo esse aparato colossal do Poder Judiciário, você torna o Poder Judiciário desnecessário, eu diria obsoleto. Ou seja, você precisa de um advogado para postular perante o Poder Judiciário. Você precisa de um promotor de justiça, um membro do Ministério Público para postular perante o Poder Judiciário. Você precisa de um defensor público para postular perante o Poder Judiciário. O juiz, a autoridade judicial, é apenas uma das partes processuais envolvidas na demanda. É óbvio que o juiz ele não tem interesse pessoal na satisfação da lide, no sentido de que ele vai ganhar ou perder alguma coisa quando ele sentencia a favor do requerente ou do requerido. Não é. Agora, ele é uma parte processual na condição de componente de uma espécie de triangulação.
uma das partes de um triângulo que é composto também por requerente ou acusação, ou requerido, ou réu, vai depender da terminologia que se adote, ok? Então, tradicionalmente, é uma estrutura triangular. Nós temos em um dos pontos, né, desse triângulo a autoridade judicial, que vai auxiliar na solução, no equacionamento da lide. Para você postular perante o Poder Judiciário, por exemplo, você precisa de instituições que cheguem, que provoquem o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, conforme o processamento mais tradicional, ele é inerte, ok? Então você precisa retirá-lo desse estado de letargia, desse estado de inércia, ok, pessoal? Vamos dar uma lida, portanto, no artigo 127 da Constituição, que trata do Ministério Público. Apenas para que você tenha isso no seu caderno. Quais são as funções essenciais da Justiça? Vamos colocar as funções essenciais da Justiça primeiro na lousa, nós vamos comigo na lousa, e logo em seguida eu vou me debruçar especificamente sobre o MP e sobre a Defensoria Pública. Vamos comigo na lousa, pessoal? Estamos trabalhando na nossa aula sobre funções essenciais da Justiça. Só para que você tenha um roteiro de estudos aí para efeito de leitura. Nós temos a figura do Ministério Público. Deixa eu pegar outra caneta para colocar os dispositivos constitucionais. A figura do Ministério Público, que vai do artigo 127 a 130A da Constituição. Artigo 127 a 130A da Constituição. Rafael, o que é esse artigo 130A da Constituição? Vem aqui comigo que eu já vou dar uma dica para vocês. O artigo 130A trata da figura do Conselho Nacional do Ministério Público. Já vou falar desde logo para vocês do CNMP. A emenda constitucional número 45/2004, conforme eu falei numa aula anterior, ela é conhecida por emenda do Poder Judiciário, mas ela não tratou apenas de questões relativas ao Poder Judiciário. Uma dessas questões que não são relativas ao Poder Judiciário e que foram tratadas pela emenda número 45 é a figura do Conselho Nacional do Ministério Público. Rafael, o que é o Conselho Nacional do Ministério Público? Veja só. Quando eu falei a respeito do Conselho Nacional de Justiça, eu disse que ao CNJ competiria o controle da atuação financeira, administrativa e orçamentária do Poder Judiciário brasileiro. Portanto, seria um órgão judiciário sem atribuições jurisdicionais. Quando nós estamos trabalhando com o CNMP, a lógica é exatamente essa. Foi também trazido pela emenda número 45. O Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão de controle da atuação da supervisão, né, administrativa, financeira e orçamentária do Ministério Público. Ok, pessoal? Artigo 130A. Quando cai em concurso, costuma cair na forma de texto de lei. Vamos lá? Ministério Público é a primeira das funções essenciais da Justiça, artigo 127 a 130A. Depois, meus amigos, nós temos a figura da advocacia pública. A advocacia pública. Vamos colocar aqui? A advocacia pública. E a Constituição dá uma atenção toda especial à Advocacia Geral da União e aos procuradores do Estado e do Distrito Federal. Do Estado e DF, mais a Advocacia Geral da União. Anotem aí, são os artigos 131 e 132 da Constituição. Beleza? Essa é a figura da advocacia pública. Sem prejuízo, nós temos a figura da advocacia. Rafael, como assim? Eu tenho uma advocacia pública, eu tenho uma advocacia sim. Essa advocacia, que é a terceira função essencial da justiça, é aquela advocacia privada, pessoal. Você passou no exame do OAB, você tem o seu escritório lá, você vai postular, você vai cobrar pelo seu trabalho. A advocacia pública é um cargo que vai proteger as instituições públicas, no seguinte sentido: a Procuradoria do Estado, por exemplo, vai promover a consultoria, vai promover o assessoramento dos órgãos públicos. Agora, você tem que ter um advogado que proteja os seus interesses como cidadão privado. É o artigo 133 da Constituição. Artigo 133 da Constituição. E por fim, pessoal, nós temos a Defensoria Pública, os artigos 134 e 135. Defensoria Pública, artigos 134 e 135. Rafael, com o que você quer trabalhar aqui na nossa aula? Eu quero trabalhar com o MP, quero dar algumas pinceladas no MP e quero dar algumas pinceladas na Defensoria Pública. Vem aqui comigo.
Já queria começar dando uma dica fundamental para vocês. A Defensoria Pública, pessoal, está passando por um processo de expansão da sua importância, das suas atividades, desde a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal trouxe a figura da Defensoria Pública e nos últimos tempos ela tem crescido assim, exponencialmente. Nós temos emendas constitucionais que estão criando aí uma espécie de super órgão de função essencial à justiça. É um excelente concurso público, inclusive, para você prestar, tá bom? Ah, professor, eu estou prestando concurso de órgãos auxiliares da Defensoria, analistas, coisas, tranquilo, vai ser um excelente concurso para você. Defensor público é legal, é bom também. E como ela está sofrendo um processo de expansão das suas atribuições, da sua importância, o examinador tem perguntado bastante texto de lei no que diz respeito à compreensão da Defensoria Pública, ok, pessoal? Texto de lei, no caso, o texto constitucional, conforme eu mencionei aqui para vocês. Vamos para a leitura do dispositivo? Primeiro, do Ministério Público, ok? Então, eu falei que eu ia trabalhar com a MP, falei que ia trabalhar com a Defensoria Pública. Aliás, vou começar trabalhando pela Defensoria Pública. Me permitam essa pequena licença poética aqui. Vou começar pela Defensoria, porque hoje ela está na crista da onda, assim. Defensoria Pública está na crista da onda. Olha aí, pessoal. A Defensoria Pública, ela está consagrada essencialmente nos artigos 134 e 135 da Constituição. Olha o que diz o artigo 134. Olha o tamanho da redação do dispositivo. Dica fundamental. Dispositivo modificado pela emenda constitucional número 80/2014. Dispositivo modificado pela emenda número 80/2014, também conhecido como emenda da Defensoria para Todos. É um dispositivo no ADCT que eu quero que você leia porque está despencando em concursos públicos. Olha o que diz o artigo 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, quais são as atribuições da Defensoria Pública? Atenção, pessoal, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicialmente. Aqui vai uma dica de antemão para vocês. O examinador adora perguntar que a atuação da Defensoria Pública se restringe apenas ao âmbito judicial. Não, pessoal, a Defensoria Pública ela age judicial e extrajudicialmente. Se você perder questão assim, é perder questão de bobeira, ok, pessoal? Porque é texto de lei, é ruim perder questão de texto de lei. Então, incumbindo-lhe, vamos ler de novo? O dispositivo da Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicialmente, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do artigo 5º, inciso 74 da Constituição. Vem outra dica aqui para vocês. Que tipo de necessitado seria esse? Olha só, de acordo com o dispositivo constitucional, artigo 5º, inciso 74, a Defensoria Pública incumbe prestar assistência judiciária integral àqueles que dela necessitam, ok? Quando a nossa Constituição entrou em vigor, ela se preocupou muito com a consagração não só do acesso à justiça, mas também do acesso ao poder judiciário. Como regra, quando você postula perante o Poder Judiciário, você tem certas taxas, você tem certos recolhimentos que você deve fazer, existem certas custas. E, obviamente, se você precisa de um advogado, você vai pagar por isso também, certo? Advogado, eu preciso de uma ação postulando um medicamento, eu preciso de um advogado postulando a resolução de um problema de um contrato que eu assinei e a outra parte não está cumprindo. Você precisa de um advogado. Agora, e se você não puder pagar advogado? E se você não puder pagar as custas judiciais? Nesse caso, você tem alguns instrumentos para que você postule perante o Poder Judiciário, seja através da isenção de taxas, de custas, seja através de órgãos que vão lhe assessorar nesse processo. E a Defensoria Pública nada mais é do que um exemplo disso. Ok, pessoal? É a função de auxiliar aos necessitados. Houve algum tempo atrás, já havia algum tempo atrás, hoje isso não se pergunta mais em concurso público. Qual seria esse necessitado? Vamos colocar aqui na lousa. Qual seria esse necessitado que é objeto de tutela da Defensoria Pública? Seria o necessitado econômico? Seria o necessitado econômico? Seria o necessitado jurídico? Pessoal, hoje prevalece o entendimento de que o necessitado de que trata o artigo 134 da Constituição Federal é o necessitado em sentido amplo, ok?
você está precisando do auxílio de um advogado, digamos assim, e você não pode pagar por isso, e você vai procurar a Defensoria Pública, o conceito de necessitado é um conceito amplo, ok? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: se não foi o Constituinte quem trouxe a distinção, olha, se o Constituinte tivesse falado assim, ó, necessitado jurídico, ou então necessitado econômico, mas o Constituinte não fez, o Constituinte colocou apenas necessitado. Significa o seguinte: se o Constituinte não fez a distinção, não compete ao legislador infraconstitucional fazê-la. Tudo bem? O entendimento já foi perguntado com mais frequência. Ainda hoje, eventualmente, se você tiver numa prova discursiva, se você quiser desenvolver essa ideia, a ideia do necessitado, você pode muito bem trazer para a sua prova. Certamente você vai impressionar o seu examinador. Olha que interessante. E esse dispositivo, pessoal, ele foi profundamente ampliado, conforme eu disse, pela redação dada pela emenda número 80/2014. Olha o que se dizia na redação anterior. Falava-se apenas o seguinte, eu vou ler a redação anterior, não está mais vigente, tá? A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados na forma do artigo 5º, inciso 74. Não se falava nada de respeito a direitos humanos. Veja que a redação era pobre de conteúdo, ok? A emenda número 80/2014, portanto, ampliou a importância da Defensoria Pública no nosso ordenamento. Parágrafo 1º, vamos continuar a leitura do dispositivo. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados em cargos de carreira, providos na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurado a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Muito cuidado com isso aqui, pessoal. Muito cuidado porque o examinador adora falar o seguinte: é permitido o exercício da advocacia fora das suas atribuições institucionais. Negativo. Pelo artigo 134, parágrafo 1º, é vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Parágrafo 2º. As defensorias públicas são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2º. Olha o que aconteceu, a relação aqui, só para dar uma dica para vocês, do parágrafo 2º e parágrafo 3º. Aplica-se o parágrafo 2º às defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Vou ler de novo o parágrafo 2º. As defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa. Olha que interessante. Olha como a previsão constitucional, a redação explícita no texto constitucional é uma tradição brasileira. A emenda constitucional número 45/2004, que trouxe a reforma do Poder Judiciário e promoveu também alterações em outras áreas, dentre elas na questão relativa à Defensoria Pública, consagrou a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais. Pergunta que você deve fazer o seguinte: e aí, Rafael? E a Defensoria Pública da União? E a Defensoria Pública do Distrito Federal? Elas não vão ter essas autonomias? A doutrina sempre falou pacificamente que também a Defensoria Pública da União, também a Defensoria Pública do Distrito Federal teriam essas autonomias. Mas o Constituinte não se contentou. Nada obstante, nós tenhamos as autonomias consagradas às defensorias públicas estaduais no parágrafo 2º do artigo 134 e o entendimento doutrinário de que isso se aplicaria também às outras defensorias, nós temos a inclusão pela emenda constitucional número 74/2013 da extensividade dessas autonomias por texto expresso às defensorias públicas da União e do Distrito Federal, ok? Parágrafo 4º, eu já vou desenvolver um pouquinho essa ideia com vocês. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também no que couber o disposto no artigo 93 e no inciso 2º do artigo 96 desta Constituição. Já vou ler para vocês, já vou voltar nesse dispositivo. Os servidores integrantes da carreira disciplinadas nas seções 2 e 3 desse capítulo serão remunerados na forma do artigo 39, parágrafo 4º, que é o regime de remuneração por subsídio. Olha só, pessoal, parágrafo 4º. São princípios institucionais da Defensoria a unidade, indivisibilidade e independência funcional. Então vamos pôr na lousa? Vamos comigo. Princípios institucionais, que é uma lógica que se aplica também para o Ministério Público. Então você pega essa explicação, quando a gente for ver sobre o Ministério Público, você já faz automaticamente a transposição. Princípios institucionais da Defensoria Pública: unidade, indivisibilidade
unidade, indivisibilidade, independência funcional. Olha só, pessoal, essa redação foi dada, volta comigo aqui, essa redação foi dada pela Emenda Constitucional número 80/2014. Só para que a gente faça uma breve explicação. O artigo 134 ele foi mexido pela Emenda 80/2014. O artigo 134, parágrafo 1º, foi renumerado, pela Emenda número 45/2004. O artigo 134, parágrafo 2º, tem redação incluída pela emenda número 45/2004. O artigo 134, parágrafo 3º, tem redação dada pela emenda número 74/2013. O parágrafo 4º tem redação dada pela emenda número 80/2014 e o artigo 135, no trato especificamente da Defensoria, tem redação dada pela emenda número 19/98. Percebam, portanto, pessoal, que nesses dispositivos aqui relativos à Defensoria Pública, nós estamos trabalhando essencialmente com dispositivos todos alterados por emenda constitucional. Perceba, portanto, que o seu examinador de concurso não vai ficar imune a perguntar isso na sua prova. Olha, está tudo sendo alterado por emenda constitucional, tudo está tendo nova redação. Se está tendo nova redação, é porque está tendo atenção do constituinte da sociedade. E se está tendo atenção do constituinte da sociedade, o examinador vai perguntar isso para vocês. Mas, vamos lá, vamos voltar agora para essa questão dos princípios institucionais. Rafael, quais são os princípios institucionais? Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Sabe o que significa? E eu insisto, para a gente maximizar esforços aqui, esse entendimento também se aplica para o Ministério Público, a gente vai ver daqui a pouquinho. O que é a unidade? A Defensoria Pública ela tem sim as suas divisões. Nós temos a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nós temos a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, nós temos a Defensoria Pública do Estado de Goiás, por exemplo. Nós temos a Defensoria Pública do Distrito Federal. Nós temos a Defensoria Pública da União. Você tem realmente várias divisões procedimentais para efeitos organizacionais da Defensoria Pública. Isso não afasta, contanto, a ideia de uma unidade da instituição. É dizer, quando a Defensoria Pública age, não importa se é o defensor de São Paulo, da Defensoria, né, do Estado de São Paulo, que atua na cidade de São Paulo ou que atua na cidade de Campinas. Não, quem está agindo é o defensor público, quem está agindo é a instituição Defensoria Pública, tudo bem? Essas divisões que nós temos nada mais são do que divisões organizacionais. É óbvio que por questão de competência, a Defensoria Pública do Estado não vai intervir numa questão que é de competência da Defensoria Pública da União, por exemplo, a questão federalizada, num caso, a questão estadualizada no outro caso. Agora, isso não afasta, repito, isso não afasta a característica de que a Defensoria Pública deve ser pensada por um todo unitário. Insisto, hein? Insisto, esses entendimentos, essas explicações também valem para o MP. Se perguntarem os princípios institucionais do MP e você vai ver lá quais são essas três características, você também tem que aproveitar, fazendo a devida adequação, é óbvio, né, para o Ministério Público. Outra característica, indivisibilidade, que nada mais é do que uma decorrência da ideia de uma unidade. Quando você fala em Defensoria Pública no âmbito dos estados, quando você fala em Defensoria Pública Federal, quando você fala em Defensoria Pública na União, isso é meramente para a questão organizacional, isso não afasta a ideia de unidade. Ou seja, não basta ser único, tem que ser único e indivisível, ok? E por fim, nós temos a ideia de independência funcional. O que é independência funcional, pessoal? É independência de ação. Vocês já imaginaram se o defensor público ele tivesse um rabo preso? Que interessante, o defensor público ele nada mais é do que uma pessoa que na grande maioria dos casos ele vai postular contra o Estado. Então o Estado tem que abrir concurso de defensoria pública, tem que manter a defensoria pública para que o defensor público ele entre com uma ação, óbvio, não apenas nesses casos, mas ele entra com uma ação contra o Estado. É maluquíssimo. Então o Estado poderia falar assim, bom, eu não quero alimentar alguém que vai atuar contra mim. Ou então, eu vou ficar perseguindo um defensor público para que ele não atue contra mim. Negativo. Exatamente por isso você garante a independência funcional, que nada mais é do que a independência de atuação. Vamos voltar aqui para trabalhar só mais uma questão relativa à Defensoria Pública. Gostaria que vocês fossem agora lá no ADCT. Coloquem aí no ADCT, artigo 98 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Eu falei para vocês que a emenda número 80/2014 é conhecida pela emenda da Defensoria para Todos. Por que a emenda da Defensoria para Todos? Eu vou explicar agora. Olha o que diz o dispositivo, artigo 98 do ADCT. O examinador está perguntando isso a rodo. Está caindo na forma de texto de lei em provas nível médio, provas nível superior não jurídico, provas nível superior jurídico e provas de exame de OAB. Está caindo em todos os concursos. Olha o que diz. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional
será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e a respectiva população. Ou seja, a ideia é que numa área mais populosa você precisa ter uma Defensoria Pública em número suficiente para atender a todas as demandas que são que urgem, que se tornam naturalmente imperiosas, ok? Parágrafo 1º, aqui que está caindo bastante, ó. No decurso, no prazo de 8 anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais. O grande objetivo do Constituinte Reformador aqui foi promover uma espécie de equiparação entre a Defensoria Pública e o Ministério Público, não no que diz respeito à sua importância, porque a importância ele já tem uma importância igual, cada qual na sua área de atuação, mas a sua importância em forma de presença, porque o Ministério Público ele está altamente penetrado na sociedade. Você tem, é muito comum que você tenha órgãos do Poder Judiciário e junto a esses órgãos do Poder Judiciário já haja a figura do Ministério Público. Agora a Defensoria Pública ela não está tão arraigada, não está tão difundida. Então a ideia é você promover uma equiparação, ao menos em termos de presença física, em termos de números de defensores, junto com os membros do Ministério Público, junto com a autoridade judicial. Vou ler de novo o dispositivo. No parágrafo 1º, no prazo de 8 anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo. Agora sim, parágrafo 2º. Durante o decurso do prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo, a lotação dos defensores ocorrerá prioritariamente atendendo a regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. Pessoal, essa é, portanto, a figura da Defensoria Pública. Muito cuidado, está caindo bastante em concurso público, ok? E só para fazer alguns comentários finais relativos à figura do Ministério Público, conforme prometido para vocês. Deixa eu colocar aqui o dispositivo. Vamos lá para o artigo 127 da nossa Constituição. 127. Olha o que diz o artigo 127. Vimos, portanto, a Defensoria Pública. Deixa eu até passar de lousa aqui. Vamos ver aqui algumas questões relativas ao MP. Ministério Público. Vamos ler o artigo 127 da Constituição. Vou trazer alguns dados que ele traz aqui. Olha o que diz o dispositivo. O Ministério Público é instituição permanente. Mesma ideia que a gente viu para a Defensoria Pública. Nós vamos apenas transpondo raciocínios. Essencial a função jurisdicional do Estado. Ok, também sem segredo. É uma função essencial de justiça, tal qual a Defensoria Pública. Incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Sem segredo nenhum. Mesma lógica a gente viu para a Defensoria Pública, apenas fazendo as devidas adaptações. É um órgão, tal qual a Defensoria Pública, extremamente importante ao Estado democrático de direito. Parágrafo 1º. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Também já vimos essa explicação lá para a Defensoria Pública. O que eu quero apenas discorrer com vocês, são, para a gente finalizar a nossa aula, é que nós não devemos confundir os princípios institucionais do Ministério Público com as suas funções institucionais. As funções institucionais do MP estão previstas em rol exemplificativo no artigo 129 da Constituição. Olha o que diz o dispositivo. São funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Número 2. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, etc. Aí você vai dar uma lida nesse dispositivo. O que eu quero trabalhar com vocês no artigo 129, parágrafo 1º. Olha o que diz o dispositivo. A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. O que eu estou querendo dizer aqui? Há uma discussão envolvendo a figura da ação civil pública, um dos chamados remédios constitucionais. O Ministério Público sempre foi tradicionalmente legitimado, ele sempre foi muito identificado com a figura da ação civil pública. Acontece que a lei da ação civil pública agora prevê também como legitimidade ativo para a ação civil pública a figura da defensoria. Com base nisso, houve uma certa ordem de divergências, de questionamentos judiciais a respeito da legitimidade ativa da defensoria pública para o manejo do instituto, do instrumento da ação civil pública. Hoje é ponto pacífico, o STF e o STJ têm se manifestado reiteradamente, o examinador de concurso tem perguntado posição jurisprudencial a respeito da questão, no sentido de que a defensoria pública também tem sim legitimidade ativa para o manejo de
ação civil pública, mesmo porque o artigo 129, parágrafo 1º da Constituição, diz que a legitimidade ativa do Ministério Público para a ACP, para a ação civil pública, não exclui a legitimidade de outros órgãos. E o grande exemplo que nós temos para dar aqui é a Defensoria Pública. Ok, pessoal? Com isso, nós encerramos as nossas funções essenciais de justiça. Dei uma boa atenção à Defensoria e ao Ministério Público. Obviamente, você não deve deixar de ler questões relativas à advocacia privada e à advocacia pública, mas, pelo nosso tempo, estamos esgotados. Eu agradeço por sua atenção, agradeço por permitir que eu entrasse na sua casa. Um grande abraço e até a próxima.